Então é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre o medo de errar. Alguém aqui se identifica com esse medo? Coloca eu aqui, se você tem medo de arriscar e esse medo de fazer algo diferente. Você tem esse medo? Você deixou já de fazer coisas ou está deixando de fazer coisas na sua vida porque você tem esse medo de arriscar? O medo se vai dar certo, se não vai? Coloca aqui eu. Obrigado, Luciene. Bom dia. A Lola também por aqui. Bom dia, Lola. Seja bem-vinda. A Meg, bom dia. Coloca aqui. Você tem esse medo de errar? E a primeira coisa que eu quero falar para você é meio óbvio, mas você precisa escutar. O Dili também se identificou. Obrigado, Dili. Mas você precisa escutar. Que é, se você não arriscar, se você não fizer nada de diferente na sua vida, os teus resultados serão os mesmos. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Para você ter resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes implica, e eu quero que você anote essa palavra aqui, implica em desconforto. Peraí que acho que tem uma... Ah, não tem. É uma água que está caindo do andar de cima aqui. Falei, achei que era algum bichinho que estava aqui. Então, você precisa entender que o desconforto faz parte desse processo. Tudo bem? Então, esse medo de você arriscar, o medo de você fazer algo diferente, paralisa a sua vida. E continuando fazendo as mesmas coisas, você continuará com os mesmos resultados. Vamos imaginar o seguinte, imagine que você queira prosperar financeiramente. Quem aqui quer prosperar financeiramente? Escreve eu aqui para saber quem quer prosperar financeiramente. Deixa eu dar um bom dia para Thalita Amaro, para o meu grande amigo Luiz Moraes, aniversariante do dia 5 de janeiro, que eu sempre estou confundindo com o dia 6 e eu estou ligando um dia depois para ele. Ainda bem que ele é meu amigo. Ainda bem que ele é meu amigo. Suzana Moro, bom dia, seja bem-vinda. Cris Borges também. Thalita quer, todo mundo quer, né? Todo mundo quer prosperar financeiramente. Só que vamos imaginar que você tenha um padrão onde você, por exemplo, gasta mais do que você ganha. Você gasta mais do que você ganha. Se você mantiver esse padrão, você vai prosperar financeiramente? Não. Você vai, na verdade, afundar cada vez mais. Da mesma maneira, se você, por exemplo, for extremamente conservadora nos seus investimentos, você vai ter os mesmos resultados e dificilmente vai prosperar. Então, você vai precisar fazer coisas diferentes do que você está fazendo. E eu sei que esse medo de errar paralisa muitas das suas ações. Por quê? Porque você talvez tenha sonhos grandes, sonhos e desafios grandes para mudar a sua vida, só que você nem começa. Alguém aqui se identifica com isso? Os seus sonhos, as suas ideias estão aqui na cabeça e você nem começa a agir. E isso, presta muita atenção, isso vai te levar a um sofrimento contínuo. Isso vai adoecer a sua vida cada vez mais. Então eu quero que você entenda que você precisa, se realmente você quer mudar a sua vida, se você realmente quer ter aí um 2024 diferente, se você decidiu verdadeiramente sair do sofrimento, você precisa entender que fazer coisas diferentes é essencial neste processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Coloca aqui se você está entendendo o que eu estou te falando. E eu vou mostrar para você como combater esse medo de errar, mostrando primeiro 5 evidências que mostram que você não está agindo exatamente por conta desse medo de errar. São coisas muitas vezes sutis. Ó, a Gabi escreveu aqui, ó. Eu acho que isso vem de um lugar de extrema exigência na minha infância. Ótimo. A gente vai chegar num desses pontos, Gabi. A gente vai chegar exatamente num desses pontos aí. E eu quero que você, antes de eu entrar aqui nos
nos 5 sinais, eu quero que você entenda que existem sempre 2 custos. Escreva aqui, 2 custos. 2 custos de uma decisão. Existe o custo de você tomar a decisão. Por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira. Quem aqui quer fazer uma transição de carreira? Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero melhorar a minha vida profissional, eu estou infeliz profissionalmente, eu quero fazer uma transição de carreira. Existem 2 custos. Existe um custo da decisão de agora eu vou fazer a minha transição de carreira, eu vou mudar profissionalmente, e aí qual é o custo disso? É o investimento de tempo, é um investimento de conhecimento, no conhecimento, é você investir, você vai investir nesse desconforto, existe um custo aí. Além, claro, muitas vezes, né, você vai ter que comprar conhecimento através de cursos, treinamentos, existe um custo. Faz sentido? Agora, existe um segundo custo, que é o custo da não decisão. Esse custo as pessoas costumam ignorar. Ah, eu não vou fazer a transição de carreira agora, então não estou perdendo nada. Mentira. Por quê? Porque você está perdendo alegria, você está perdendo vida, você está perdendo vitalidade, você está perdendo saúde. Faz sentido isso para você? E esse custo, na minha visão, ele é muito maior do que o custo da decisão. Isso, Thalita, esse é o pior. O custo de não fazer. Exatamente, Thalita. Eu concordo plenamente com você. É o pior custo. Na minha história, foi exatamente o que aconteceu. Existia um momento onde eu fiquei infeliz profissionalmente, mas eu não tinha a coragem de tomar a decisão de romper com aquilo que eu sempre fiz e que eu gostava até um certo ponto e que eu, modéstia à parte, fazia bem, mas eu não tinha a coragem de tomar essa decisão, de trabalhar, por exemplo, com pessoas como eu faço isso hoje. Só que eu não tomei a decisão. Só que esse custo, como bem disse a Thalita, foi muito mais alto. Por quê? Porque eu adoeci. Sem alegria, eu comecei a me anestesiar para fingir uma alegria. Então eu bebia todos os dias. Eu pesava 25 quilos a mais. Por quê? Eu precisava sair daquela realidade que me machucava. E isso acontece com todo mundo. Começa a entender que todo exagero esconde uma dor. Guarda essa frase. Todo exagero esconde uma dor. E talvez hoje você esteja aí se anestesiando, seja com bebida alcoólica, seja com comida, seja com compras, seja com Netflix. Você está se anestesiando. Por quê? Porque está doendo. Faz sentido isso para você? A tua mente o tempo todo, ela está prezando pela sua sobrevivência. E quando ela percebe que você está em dor, ela tira você automaticamente dessa dor, porque para ela, essa dor pode significar a morte. Então ela te joga, por exemplo, num joguinho de celular. E aí você fica lá no joguinho de celular, ou você fica lá esparramada no sofá, no Netflix, passa o final de semana inteiro ali. E acha que isso é normal. Não, isso não é normal. Isso não é normal. O Netflix, e eu vou falar aqui uma opinião bem popular. Netflix / streamings em geral, eles facilitaram a vida das pessoas, não é? Hoje, não vou dizer que é difícil, mas hoje é muito mais fácil você ficar em casa e assistir um filme que saiu aí, que é um lançamento, do que você ir a um cinema. Né? É mais fácil, você talvez espere poucos dias, às vezes os lançamentos são simultâneos. Isso tudo tirou de você, e a gente não percebe isso, essas facilidades tiraram da gente uma questão básica do Homo sapiens, da nossa espécie, que é a gente buscar, a gente andar, a gente ir atrás das coisas. Tudo vem até nós, tudo vem até nós. Ah, eu quero uma comida, eu posso estar no meu sofá esparramado
Em 30 minutos vem uma comida quentinha. O máximo de trabalho que eu tenho é, sei lá, se eu moro como eu moro aqui num apartamento, eu tenho que descer até a portaria para pegar. Um trabalho, né, como se fosse um trabalho hercúleo, mas é o máximo. Então a gente hoje vive, presta muito atenção, uma vida muito mais fácil, e isso cria uma mentalidade de que nós não precisamos agir para transformar a nossa vida. E eu quero que você entenda, presta atenção aqui. Sem ação não há transformação. Escreva aqui. Sem ação não há transformação. Se você não agir, se você não fizer coisas diferentes, se você permanecer dominada por esse medo de agir, esse medo de errar, a sua vida não vai mudar. Não vai mudar. E aqui, para quem está chegando aqui a primeira vez, aliás, quem está aqui pela primeira vez, diz primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, bom dia Eloide, bom dia Zélia. Para quem está aqui a primeira vez, se você está buscando solução mágica e rápida, não vai existir. Aqui não tem. Não tem. Eu falo de método, eu falo de conhecimento e eu falo de coragem, porque coragem é ação com preparação. Isso é coragem, ação com preparação. Quando você está preparada, quando você tem essa preparação, você age. E você age muito mais confiante. Tudo bem? Então coragem é ação com preparação. Coragem não é nada mágico. Não é algo que você vai respirar e aí você vai acordar mais valente. Nada disso. Porque você pode até acordar um dia mais valente. Só que se você não estiver preparada, você vai se arrepender. Você talvez tenha problemas. Eu gosto sempre de usar o exemplo da maratona. Eu estou me preparando para correr uma maratona. E hoje, nesse dia que eu estou preparado para correr uma maratona, não estou. Eu poderia até, assim, porque eu já treino há muito tempo, eu poderia até arriscar. Mas a chance de eu terminar essa prova muito machucado é gigantesca. É gigantesca. Por isso eu estou me preparando. Por isso eu estou me preparando. E aqui eu quero que você entenda que a sua decisão, a sua saída do sofrimento, a sua mudança de vida é como uma maratona. Escreva aqui, maratona. É uma maratona e você precisa entender isso. A sua mudança de vida é uma maratona. Encara como uma maratona. Não espere soluções fáceis para decisões difíceis. Não fique atrás de soluções fáceis para decisões difíceis. Não existe isso. Tô focado, Luizão. Tô focado. O Luizão já correu comigo. Tô bastante focado. Bastante focado. A meta é completar uma maratona esse ano. Isso, maratona. A sua mudança de vida é uma maratona. E não dá para correr uma maratona se você nunca, por exemplo, correu no quarteirão da sua casa. Se você não fez uma prova de 5 quilômetros, uma prova de 10 quilômetros, não dá. Não exija de si algo que ninguém faz. E eu sei que às vezes você fica olhando, presta atenção agora, talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui. Você fica olhando para os outros, as histórias de sucesso das pessoas, e você acha que é fácil. Tem muita gente aí vendendo coisas na internet mostrando que é muito fácil, por exemplo, enriquecer. Só que na verdade, essa pessoa está enriquecendo vendendo cursos para ensinar pessoas a enriquecer. E ele mesmo não passou por uma trajetória. Por uma trajetória realmente de um crescimento, né, de dificuldades. Porque qualquer mudança de vida, qualquer crescimento tem desconforto. E isso, Gabi, não é nada fácil. Se fosse, todo mundo faria. Exatamente. Se fosse fácil, todo mundo faria. Agora, você pode alcançar. O que eu estou falando aqui não é para você achar que você não é capaz. Aliás, escreva aqui, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu quero que você guarde isso, que você internalize isso. Bate aqui, ó, no seu tórax. Eu sou capaz. Você é capaz, sim, de ter a vida que você merece. A vida de coragem, a vida que é boa para você. Você tem total
capacidade para isso. Porém, você vai ter que o quê? Se preparar. Não tem como. Não tem como. Eu estou vendo aqui a Suzana, que é minha mentorada, e ontem eu, dentro do meu processo de mentoria com ela, eu acompanhei, né? A gente tem uma dinâmica de envio, de diário de envio, né? De uma leitura, de percepções de uma leitura que ela está fazendo. E é claro, assim, eu estou acompanhando a Suzana fez primeiro o meu protocolo de hipnoterapia desde, acho que agosto do ano passado, julho, agosto do ano passado. A evolução dela é gigantesca. Por quê? Porque ela está dedicada ao processo. Ela está consistente no processo. Então, tudo muda quando você tem disciplina, quando você faz coisas diferentes, coisas que você não faz. Quando você se arrisca a fazer coisas novas, tudo se transforma. Você internamente se transforma e o mundo externo também se transforma. Por quê? Porque você expande o seu domínio sobre o mundo. Você expande o seu domínio sobre o mundo. E quando isso acontece, é fantástico. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente e principalmente as possibilidades incríveis que ele tem. Tudo bem? Faz sentido? Azélia, estou separada há 3 anos. Me sinto muito sozinha, tenho me preparado diariamente, mas não é nada fácil, mas eu sou capaz, um divisor de águas. Ótimo, parabéns. Mas talvez você precise de uma preparação, principalmente com blindagem emocional, que é o domínio dos medos, dos pensamentos. Escreva aqui, blindagem emocional. Dos medos, dos pensamentos, das emoções, para que você possa resistir a essa mudança que você fez e se propôs a fazer. Tudo bem? Porque isso vai te dar mais segurança. É o que eu vejo no processo da Suzana. Quando eu vejo as falas da Suzana, os pensamentos da Suzana, são pensamentos de alguém que está crescendo emocionalmente para enfrentar o mundo, está preparada. Está se preparando para isso. Tudo bem? Então, esse medo de errar tem alguns sinais. E o primeiro sinal que eu quero mostrar aqui para você, a Gabi de uma certa maneira trouxe aqui pra gente lá no início aqui do nosso Mentalidade Yogata, que é, e eu quero que você escreva aqui, perfeccionismo. Perfeccionismo. Pessoas que não fazem, por quê? Porque elas acham que eu preciso fazer perfeito isso. Enquanto não estiver perfeito, eu não faço. Quer ver um exemplo que é clássico? Eu dou mentorias há muito tempo, né, de negócios, de mentalidade, de marketing para as pessoas. E eu comecei dando essas mentorias mais focado em marketing, em comunicação. E assim, é muito comum. É muito comum que a pessoa decide abrir um negócio e aí ela paralisa. Sabe em que ponto? No nome ou na logo da empresa. Porque ela quer que aquilo seja perfeito. Não existe perfeição. Não existe a perfeição. Esse perfeccionismo paralisa a sua vida. Aí você pode falar o seguinte: nossa, Gata, mas eu vou fazer as coisas de qualquer jeito? Não, não é fazer as coisas de qualquer jeito. Mas você precisa entender que é melhor que você comece e depois você ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Faz sentido isso para você? Agora, de onde vem esse perfeccionismo? Teoricamente, ninguém nasceu perfeccionista. As pessoas às vezes vendem esse perfeccionismo como qualidade. E nem sempre é qualidade. Eu diria que na maioria dos casos não é qualidade. Sabe por quê? Porque isso é decorrência de uma, escreva aqui, ferida emocional. E normalmente a ferida emocional da humilhação. Para quem participou da aula secreta do ano passado que eu fiz sobre feridas emocionais, vai lembrar muito bem das 5 feridas emocionais. A ferida da humilhação ela é criada a partir de uma relação na infância que você teve,
onde você sofreu muitas humilhações, onde você foi muito exigida, onde você foi castigada, onde você foi de uma certa maneira desvalorizada. E aí você não quer viver aquilo de novo, porque a tua mente, lembra, a tua mente o tempo todo quer o quê? Garantir a sua sobrevivência. Ela guarda essa informação. Então ela tem aqui uma interpretação de que se você errar, por exemplo, se você fizer algo e as pessoas te criticarem, você vai sofrer as mesmas coisas que você sofreu lá na infância. O que não é verdadeiro, porque aquilo já, aquilo felizmente já passou. Aquilo você não vai viver de novo. Esperamos que você não viva de novo. Só que a sua mente não sabe disso, ou seja, a interpretação está aqui. Então eu quero ser perfeita para não sofrer as retaliações que eu sofri na infância. Faz sentido? Alguém aqui se identifica com esse perfeccionismo? A Eloide, acho que sofri todas as feridas. Ok. A Natércia, oi Natércia, ajustar no processo, exatamente. A Gabi, meu pai dizia, você trabalhar como lixeira, mas você vai ter que ser a melhor lixeira que essa cidade já viu. Essa fala do pai, né, Gabi, eu acho que assim, ela tem uma boa mensagem também. Eu entendi o que você trouxe aqui, mas ela tem uma boa mensagem também, que é, faça o melhor com o que você tem, com a sua realidade. Então, assim, se eu vou ser um lixeiro, eu vou ser o melhor lixeiro da cidade. E a gente tem que se propor a isso, sim. Mas isso é diferente de um perfeccionismo. Porque esse perfeccionismo é uma máscara para eu não enfrentar novas situações. É muito diferente. Faz sentido? É diferente. Eu deixo de fazer coisas porque eu quero que as coisas primeiro sejam perfeitas. E esse perfeccionismo está aqui na minha cabeça. E enquanto você, presta atenção, não tratar, não mudar essa interpretação dessa ferida da humilhação, você vai continuar atrás desse perfeccionismo. Guarda essa frase que vem de um ditado africano. E eu quero que você escreva aqui. Feito é melhor do que perfeito. Principalmente para começar, para te tirar da inércia. Feito é melhor que perfeito. Porque você vai ajustando no processo. Você vai ajustando, como a Natércia disse, você vai ajustando isso no processo. É nesse processo que você vai melhorando. Ninguém nasceu pronto. Nós somos, talvez o maior exemplo, você não nasceu com as habilidades que você tem hoje. Você não nasceu com a capacidade que você tem hoje. Você foi o quê? Aprendendo, você foi se aprimorando. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Um segundo sinal. Coloca aí. Resistência ao conhecimento. Resistência ao conhecimento. As pessoas não entendem muitas vezes. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda. A Suzana, estou descobrindo que feito é melhor que perfeito. Ótimo, exatamente. Giovana, seja bem-vinda. Andréia, bom dia. As pessoas não entendem muitas vezes que os conhecimentos que ela tem hoje não vão levá-la para onde ela quer chegar. Faz sentido? O que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível. Não vai te levar. Você precisa de novos conhecimentos. E quando você resiste a ter novos conhecimentos, a buscar novos conhecimentos, isso é um sinal que, na verdade, a tua mente está te dominando. Por quê? Porque com novos conhecimentos, a sua visão de mundo muda. E a partir daí, você, de uma certa maneira, é levada a buscar novos caminhos. Essa é uma característica de domínio da sua mente sobre você. Então você resiste ao conhecimento. Você evita de ter novos conhecimentos. O que te leva ao terceiro sinal, escreva aqui, conformismo. Você fica conformada com a vida que você tem.
Você se conforma com as circunstâncias que você tem. E essa talvez seja a maior praga que existe no mundo, o conformismo. Quando você chega a esse ponto de achar que a vida é assim mesmo, que não tem jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, cravo e canela, quando você se conforma dessa maneira, a tua vida ela vai embora mais rápido. E a gente falou disso ontem aqui. Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, dizia, né, muito sobre isso. Diz porque ele é atual, né, atual porque eu pelo menos sou estoico, eu leio muito sobre estoicismo, eu aprendo muito sobre estoicismo, ponho em prática na minha vida. E Sêneca dizia que um dos maiores males da vida é que a gente acha que tem tempo demais. E não. A gente não tem tempo demais. A gente está numa contagem regressiva para o fim. E eu sei que isso é incômodo de falar para você. Né? Quem aqui sentiu um desconforto quando eu falei isso? Escreve eu aqui. Você provavelmente sentiu um desconforto, porque não é agradável. Só que se você começa a ter maturidade para entender isso, você na verdade usa isso como o quê? Como um motivo para ação, motivação. Então eu vou, como a Gabi botou o exemplo aqui da fala do pai, eu vou vir para cá nessa live para fazer a melhor live que eu posso fazer hoje. E amanhã eu vou voltar para fazer a melhor live que eu vou poder fazer amanhã. Eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui. Eu vou aproveitar para ser o melhor treinador, o melhor mentor, o melhor hipnoterapeuta, o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho. E a gente perde tempo sofrendo. A gente perde tempo no sofrimento e principalmente na falta de ação. A vida está passando muito rápido, sim. Sabe por quê? Porque você não está aproveitando ela. Você talvez hoje esteja entregue às suas circunstâncias e você não é a sua circunstância. Você não é a realidade que você está vivendo. Esse é apenas um capítulo da sua história, da sua vida, mas não significa que vai ser o capítulo final, a não ser que você queira assim. Quem aqui quer que a história seja diferente daqui para frente? Escreve eu aqui. Quem aqui quer escrever uma história realmente diferente? Você pode fazer isso. Mas isso começa pelo quê? Por uma decisão. Você precisa verdadeiramente decidir sair desse sofrimento. Você precisa tomar essa decisão. Ótimo, várias pessoas. Oi, Jaqueline, bom dia. A Gabi, eu, Suzana, Jaqueline. A Jaque, eu não sou a realidade que eu estou vivendo. Boa, a Gisele, eu. A Gabi, tá aí uma ressignificação, porque eu nunca entendi essa frase dele como motivadora, e sim como cobrança de ter que ser sempre a melhor. Sim, eu acho que talvez dentro da sua história com teu pai, Gabi, tenha essa cobrança desse perfeccionismo, mas aí tem uma grande lição. A gente precisa todos os dias, bom dia Hélio, todos os dias buscar ser a nossa melhor versão. A gente vai conseguir todos os dias? Não, não vai. Não adianta eu te iludir. Não, não vai. A não ser que você tenha consistência, disciplina e preparação. Eu olho, por exemplo, os meus primeiros vídeos. Meu Deus. Jesus, mamãe, Buda, Alá, seja lá o que for. É terrível. Hoje eu sou o melhor cara fazendo live? Óbvio que não. Tem caras muito melhores do que eu. Porém, eu não tenho dúvidas que eu melhorei muito. Por quê? Porque eu faço isso todo dia. É impossível você não melhorar fazendo todo dia alguma coisa. É impossível. Não tem como você não evoluir fazendo algo todo dia. A consistência, a disciplina é que vão te levar para onde você quer chegar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia para quem está chegando aqui. A gente está falando sobre o medo de errar. O medo de errar. Então a gente vai agora para o quarto sinal.
o quarto sinal, que é baixa autoestima. Escreva aqui, baixa autoestima. Você não age, você não entra em ação e você não vê a sua vida modificar. Obviamente, isso vai tirando o quê? A sua confiança. E quando você perde a confiança de agir, isso te mantém numa realidade de sofrimento. E isso vai o quê? Fazendo com que a sua autoestima fique machucada. E quanto mais a sua autoestima está baixa, menos confiança você tem. E com menos confiança, menos ação. Ou seja, você fica num ciclo de sofrimento. Faz sentido isso para você? Bom dia, Tiago, seja bem-vindo. Você fica num ciclo de sofrimento. Então, se você hoje se sente com autoestima baixa, isso é um sinal de que você não está agindo. Porque quando você age, as chances de você mudar a sua realidade são grandes. Ainda mais quando você tem preparação. Escreva aqui, preparação. Quando você está preparada para agir, por isso que eu digo, coragem é ação com preparação. Coragem não é uma coisa mágica, coragem não é uma coisa do nada. Coragem é ação com preparação. Ação com preparação. Eu não tinha, alguns anos atrás, coragem de fazer o que eu faço todo dia, que é uma live aqui, eu posso chamar de palestra todos os dias. Eu faço todos os dias uma palestra. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem de fazer isso. Só que hoje, se você me encontrar na rua e falar o seguinte, você pode fazer aqui uma palestra para essas pessoas que nunca viram você na vida? Eu faço. Eu faço. Ah, é porque você é valente, Gata, você não tem medo. Não, não é nada disso. É porque eu estou preparado para agir. Eu tenho preparação. Porque olha só, e aí eu quero que você preste muita atenção agora. Por que eu não tinha a coragem de fazer palestra? E eu vou te contar uma história. Eu sou jornalista de formação e posso dizer que fui muito bem sucedido na minha carreira. E eu recebia muitos convites de universidades para palestrar para estudantes de jornalismo. Só que eu sofria horrores para palestrar. Então, muitas vezes eu recusava, inventava as desculpas mais esfarrapadas para não fazer a palestra. Aí quando não tinha jeito, nossa, eu passava mal, dor de barriga, vomitava, tinha febre. Só que quando eu chegava lá e dava palestra, tudo acontecia perfeitamente. Mas toda vez tinha esse sofrimento. Por quê? Porque existia aqui na minha mente um aprendizado, escreva aqui, interpretação de que falar em público era perigoso. Por quê? Aos 6 anos de idade eu mudei de escola e aí no primeiro dia a professora pediu para que eu me levantasse perante todos os meus queridos coleguinhas da época e dissesse o meu nome. Só que eu fiquei nervoso. Imagina, né? Você está chegando numa escola que você não conhece, primeiro dia, e a professora, né, com essa delicadeza, levanta e diz o seu nome aí para todo mundo. E na hora eu me enrolei e ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. E aí todo mundo riu, inclusive a professora. Aquilo gerou uma interpretação de que falar em público era perigoso. Tanto que eu fui trabalhar com jornalismo e muitas vezes eu recebi convites para, por exemplo, ficar na frente da câmera, né, mas eu recusei todas as vezes. Então eu trabalhei sempre nos bastidores, sempre dirigindo programas, sempre atrás, digamos, sendo um coadjuvante. Sempre um coadjuvante. Quando eu fiz essa transição de carreira, eu entendi que eu precisava me expor, eu precisava mostrar, né, quem eu era para poder colocar minha mensagem para o mundo. Só que aí eu travei. Foi mudando essa interpretação através da hipnoterapia que eu consegui, digamos, destravar. E isso é parte dessa preparação. Isso foi uma parte importante. Eu destravei algo, preparação, e depois o quê? Consistência e disciplina, fazendo todo dia. Obviamente, não há como você não melhorar.
Faz sentido isso para você? E isso, obviamente, aumentou a minha autoestima. Aumentou a minha autoestima. Então, hoje, como eu disse, preparação, a ação com preparação vai aumentar a sua autoestima. Então, se você hoje está se sentindo com baixa autoestima, é porque você não está agindo para mudar a sua vida. E você está nesse conformismo que a gente falou há pouco, que é um sinal também. Ah, a vida é assim mesmo. Começa a reparar nas suas falas. Ah, ninguém é feliz, todo mundo sofre. Não. Isso pode ser comum, mas não, a gente não pode normalizar um absurdo desse. E você não pode normalizar isso na sua vida. A cada dia é um dia menos, lembra disso. A cada dia é um dia menos. A gente não tem o tempo todo do mundo para viver, para fazer as coisas. 2024 já começou. E não deixa que 2024 seja mais um ano para você esquecer. Faça de 2024 um ano realmente de virada, um ano de transformação, um ano incrível para você. Mas você precisa o quê? Se preparar para agir. Por isso que escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem é ação com preparação. Tudo bem? E vamos ao quinto sinal, a quinta evidência de que esse medo de errar, ele está te paralisando. É quando você e eu também quero que você escreva aqui, quando você é muito dependente dos outros. Dependente. Você depende de todo mundo para fazer as coisas. Você fica buscando validação o tempo todo para fazer qualquer coisa que seja. E antes, pode perceber, antes era, digamos, para coisas grandes. Hoje, talvez, para coisas pequenas. E será que eu tomo café ou chá? Será que eu como batata ou inhame? Entende? Você está dependente demais. Quando você está dependente demais é porque você perdeu a confiança total em si. E você precisa entender que sim, você é capaz de mudar isso. Você é totalmente capaz de mudar isso. Desde que você, preste atenção, mude a interpretação que existe aqui. Existem aprendizados que estão te aprisionando. Vou te contar uma história. Vou até tomar mais um gole de café aqui, do meu café que já está gelado. Era uma vez um lindo elefantinho que vivia livre pelas savanas da África. Ele era uma criança, um elefante bebê. Ele corria pelas savanas africanas de um lado para o outro. Ele era muito corajoso, ia para os lugares, ele ia explorar os lugares, ele não tinha medo. Até que ele foi capturado por caçadores, por exploradores, que levaram esse elefantinho para uma grande cidade na Europa. E lá ele foi vendido para um circo. Esse pequeno elefantinho que vivia livre na África, ele agora era propriedade de um circo numa grande cidade da Europa. O dono do circo prendeu uma das patas do elefantinho numa estaca. O elefantinho, não entendendo muito bem aquilo, ele começou a correr para fazer força para sair daquela corda presa à estaca. E toda vez que ele fazia isso, o dono do circo batia nele. Dava uma chicotada, deixava ele sem comida. O tempo todo que o elefantinho tentava sair daquela corda com aquela estaca, ele era castigado. Aquilo criou um aprendizado para o elefantinho. Tanto que o elefantinho cresceu. E ele agora era um elefante, era uma das estrelas daquele circo. E todos os dias, o dono do circo prendia a pata desse elefante na mesma estaca. Na mesma estaca. E o elefante não se dava conta
que ele poderia sair dali com a força que ele tinha e com o tamanho que ele tinha. Mas ele tinha aprendido tão bem que se ele saísse dali, ele seria castigado. O que essa história tem a ver com a sua história? Existem aprendizados que você teve ao longo da sua vida que fizeram você acreditar que você não pode arriscar, que você não pode ter uma vida diferente, que você merece ter a vida que você tem hoje. E não! Você não merece ter a vida que você tem hoje. Você não merece ter o sofrimento que você está vivendo hoje. Você não merece viver nessas circunstâncias. Você pode tirar essa estaca, essa corda que está aí na sua mão e viver a sua vida e ser feliz. Por isso que coragem é felicidade. Escreva aqui. Coragem é felicidade. Quando você tem a coragem, que é a ação com preparação, quando você tem coragem, você age. E você encontra a felicidade. Você só vai encontrar essa felicidade, essa vida de coragem, a vida que é boa para você, se você agir. Escreva aqui, coragem é felicidade. E como a gente faz todos os dias, printa a tela e posta aí no seu Instagram. Quem aqui vai fazer isso? Escreve eu aqui se você vai fazer isso. E me marca no Instagram para eu compartilhar você. Coragem é felicidade. Não seja mais o elefantinho que cresceu e que pode sim se livrar dessa estaca. Mas você precisa decidir isso. E eu sei que o medo que existe hoje de você fazer algo diferente é apenas uma interpretação que vem desses aprendizados. Quando você muda isso, quando você muda essa interpretação, pode ter certeza que o seu comportamento será diferente. Então posta aí, coragem é felicidade. Printa a tela e posta isso. Coragem é felicidade. Você precisa mandar essa mensagem a cada dia para sua mente. Coragem é felicidade. É a ação que vai te trazer felicidade. Não fazer nada tem um custo muito alto, como a gente falou aqui no início do Mentalidade Yogata. Tem um custo muito alto. Está custando os melhores dias para você. Então, liberte-se dessa estaca, liberte-se desse sofrimento. Decida por isso. Tudo bem? Ótimo, vamos ver aqui, ó, algumas pessoas se comprometendo, hein? Vamos lá, Eloide, legal, Ana Tércia, legal, a Jaque, bom dia, legal, ótimo, excelente. Coragem é felicidade. A Suzana, essa era a Suzana do passado, dependente. Não tenho dúvidas disso, Suzana, como eu falei hoje aqui e falei ontem para você. Tem uma mudança incrível acontecendo. Quando, no caso da Suzana, quando ela decidiu sair desse sofrimento, decidiu para valer, nada para mais. Nada para, pode ter certeza disso. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã às 8h15 no Mentalidade Yogata, porque agora começou aqui a obra que não termina e atrapalha a nossa vida. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.